todos. Se essa leitura chegou até você, existe uma energia muito forte de encerramento de ciclo acontecendo agora. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Aquário. Tenha discernimento sobre as informações dessa leitura, verifique os pontos de compatibilidade com a sua vida nesse momento. Vá chegando com calma, deixando seu like. Essa é uma leitura do momento atual para o signo de Aquário, trazendo mensagens de energia geral, de amor, finanças, trabalho, construção de recursos, estabilidade. Aquarianos, o caixão, logo na abertura da mesa, já mostra algo, que não pode continuar da mesma forma na vida de vocês, tá? Pode ser uma forma de pensar, pode ser uma expectativa, um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser até mesmo uma versão de você mesmo, que já cumpriu o seu papel. Mas o mais interessante é que esse encerramento, ele não aparece como algo pesado, A gente tem ali os trevos e o cavaleiro, então mostra um movimento, oportunidades, de repente notícias que vão chegando de uma forma inesperada. Aqui é como se o universo estivesse dizendo que para que algo novo chegue, algo anterior precisa ser liberado. Aqui é como se vocês estivessem passando por um período que é muito decisivo. É como se algumas respostas que vocês vinham procurando estivesse começando justamente a chegar até vocês agora, mais recentemente. E aqui a mesa já vai indicar que algumas situações que estão meio confusas, elas acabam se revelando. Vocês vão entender os motivos e o verdadeiro significado de tudo que está acontecendo nesse momento de vida, tá? Inclusive, a carta da criança com o sol já vai indicar recomeços iluminados, um novo capítulo de vida, uma nova ideia, um novo projeto, Muitas vezes pode estar falando também de uma nova forma de enxergar a própria vida. Aqui é como se a identidade, de Aquário nesse momento, ela não está ligada no passado. Ela está ligada no nascimento para algo novo. Aqui vocês estão sendo chamados a recuperar a curiosidade de vocês, a espontaneidade, a coragem também, de experimentar caminhos diferentes. A mesa, ela traz um alerta importante. O chicote, a cruz e a torre no final da linha aqui, mostrando que ainda tem padrões antigos, cobranças, algum sentimento também, até mesmo de isolamento, que acaba de alguma forma pesando, puxando vocês um pouco para trás.
né? Então, aqui a gente vai ter uma das grandes reflexões da leitura, né? Que é o seguinte, o que eu preciso deixar morrer para que a próxima versão de mim possa nascer. Porque assim, toda a estrutura ali da primeira linha vai apontar para um renascimento. E Aquário entra agora em uma fase onde a autenticidade vale mais do que qualquer tentativa de agradar os outros, tá? O caixão, a chave, a criança e o sol. Essa combinação aqui já vem trazendo menos perdas e mais renovação. Então, a mensagem central para Aquário seria justamente que vocês não estão terminando uma história, no final das contas, para o que quer que esteja pesando aí pro lado de vocês, tá? Mas, na verdade, vocês estão trocando de pele justamente para começar uma nova história. E tem mais, tá? Aqui eu já vou dizendo e reforçando que a gente não tá falando só de renovação, não. A gente tá falando de renovação que ela vem após um período de desgaste, seja um desgaste espiritual, seja psicológico, tá? Muitos aquarianos aqui estão vivendo um momento que é muito curioso, porque externamente é como se vocês já até conseguissem enxergar uma saída, uma solução, um novo caminho. Só que internamente, talvez vocês ainda estejam carregando aqui algumas dores, algumas cobranças, né? Algumas cicatrizes que ficam na história de vocês amorosa por conta de experiências anteriores. Eu penso que vocês já sabem nesse momento para onde que vocês precisam ir, tá? Do que quer que essa leitura, para que a área principal dessa mês esteja direcionando para toda a construção de identidade de vocês. A questão aqui não é falta de clareza, de alguma forma vocês já têm muitas respostas. O desafio maior agora é parar de revisitar mentalmente coisas que já tinham que ter ficado para trás, né? Porque o chicote ele vai falar de repetição mental, a cruz vai falar de peso e a torre fala de isolamento, tá? Um outro ponto que eu já quero destacar muito interessante na mesa é aqui, olha, a presença da criança, mas está cercada pela chave e pelo sol. Aqui, essa combinação traz uma grande relevância para a leitura. Então, é como se na identidade de vocês estivessem sendo convidados a voltar para a própria essência de vocês, tá? Não é para voltar para o passado, é para recuperar algumas partes de vocês que foram sendo abandonadas aí ao longo do caminho, tá? Sonhos esquecidos, né? Algumas ideias que foram sendo deixadas ali de lado, né? Projetos que às vezes a gente achava que estavam muito imaturos ainda numa certa ocasião. Só que agora é como se vocês pudessem encontrar algum terreno aí para as possibilidades e para o crescimento, tá? Uma outra coisa muito forte já na leitura, um tema muito forte dessa leitura, é uma energia de independência brigando com uma energia de isolamento, tá?
Aqui, essa torre, ela é muito interessante aqui no final da linha, porque enquanto que Aquário costuma valorizar a liberdade, autonomia, individualidade, aqui a torre vem perguntando se vocês estão livres, estão sendo pessoas livres e independentes, ou se vocês estão, né, já se afastando até demais, tá? Aqui a mesa também está falando com esse conjunto de pessoas. Pessoas que já romperam aquele limite saudável da independência e da liberdade e já entraram aqui numa zona de afastamento. Então passou um pouco desse ponto, né? A liberdade não é necessariamente ficar dentro de uma caverna isolado para sempre, tá? Nem todo afastamento é proteção. Nem toda independência é força. Muitas vezes o que vocês podem estar fazendo é evitar se vulnerabilizar, se expor, se deixar ser tocado, deixar as pessoas chegarem até vocês, né? E vocês também se abrirem para as pessoas, tá? É muito interessante também essa leitura de uma forma simbólica, porque ela começa com o caixão e ela termina ali com a torre na primeira linha, né? E isso vai mostrando alguém que está redefinindo os seus próprios limites. Então é diferente de simplesmente começar uma coisa nova. Aqui a energia está parecendo que ela está dizendo assim, que Aquário está aprendendo que merece acesso à sua própria energia, tá? Aquário define quem permanece, quem sai, quais estruturas da própria vida que ainda fazem sentido nesse momento, tá? Justamente porque Aquário aqui revive um período de renascimento, né? Que não é um renascimento inocente, é um renascimento muito mais consciente, muito mais seletivo, né? Muito menos disposto, inclusive, a carregar alguns pesos que já não pertencem aí aos caminhos de vocês, tá? Perfeito? Outra coisa, né? Falando aqui um pouco mais do que está acontecendo dentro de vocês, né? Aqui a gente vai ter uma história muito clara de transformação emocional, porque enquanto a primeira parte da mesa mostra um renascimento, a segunda parte ela vai mostrar para mim o que precisou ser enfrentado justamente para que esse processo começasse, né? E aqui eu vou falar de sentimentos profundos, muito intensos, de sentimentos que são muito enraizados em vocês, né? Então a gente não está falando apenas de emoções passageiras, a gente está falando de coisas, assim como Aquário é, coisas que tocam na alma, tá? E para muitos aquarianos tem uma situação emocional aqui que já está fazendo parte aí, né, do tempo de vocês, da vida de vocês há bastante tempo. Aqui a gente pode estar falando de uma relação, a gente pode estar falando também apenas de expectativas que estejam ligadas aqui ao lado emocional de vocês. De repente, pessoas que já estão há um tempão tendo expectativa sobre algum movimento emocional. A gente também pode estar falando de sonhos que a gente, enquanto aí pessoas que estão em busca e tentando ou objetivando uma realização de um sonho há muito tempo, tá? Enfim, tem alguma coisa aqui no emocional de Aquário que não é de agora, que essa leitura vai trazer de uma forma muito forte, inclusive pode ser até mesmo alguma ferida que nunca foi totalmente encerrada a respeito de alguma coisa no passado, tá? Eu vou ter aqui pensamentos repetitivos,
da mesa. Ou seja, são questões que, além de estarem vindo de bastante tempo no lado emocional do aquariano, também está consumindo muita energia, muitas vezes até mesmo sem vocês estarem percebendo, né? Aqui, então, a sensação do que eu tô falando, a sensação geral da mesa, dessa parte emocional, é que vocês passaram muito tempo tentando entender alguma coisa, ou tentando resolver, ou até mesmo, muito assim, na busca por respostas. E aí, no final das contas, em cima de alguma coisa que não tá drenando bastante energia emocional de vocês, muito mais aqui do que deveria, né? Então é como se vocês estivessem vindo de um momento emocional e aí se encontram em um momento que precisa de resolução, vocês carregando algo que precisava de resolução e agora estarão aí diante de uma escolha que ela não pode mais ser adiada, tá? Não pode mais ser adiada. E outra coisa, olha essa sequência, né? Da mulher acompanhando aqui bem do livro. É assim, independente de você aí, de qual que é o seu gênero que você, de quem tá assistindo, né? Você que tá aí assistindo, essa combinação aqui, ela fala de uma energia de profundidade que está conectada às verdades interiores. Então, toda essa questão emocional aqui que agora vocês vão inevitavelmente ter que solucionar é algo que não é tão superficial. Estou falando com pessoas que estão vivendo situações emocionais complexas. Mas, né, também é um momento de grande clareza. Tem aqui informações que antes estavam ocultas a vocês, né? E as respostas vão surgir. Estão vindo aí logo mais. Tá? E outra coisa, um detalhe muito importante. A raposa aparece antes da foice. Então a gente vai pensar assim que a raposa ela pede muita cautela, ela pede muito discernimento. Então aqui eu penso que tem algumas respostas que vocês também vão receber que vão ser importantes para a questão da clareza, mas pode ser que algumas coisas também não sejam exatamente aquilo que vocês estavam esperando ouvir, tá? Então aqui a gente está entendendo um conselho, um pedido de que vocês observem os fatos e não apenas aquilo que vocês gostariam que fosse verdade, tá? E aí, no final das contas, com base nisso, vocês conseguindo aqui tomar uma decisão que gera uma mudança. Só que é uma transformação que ela não vem sem antes vocês cortarem algo aí que estava sendo, lembra? Carregado já há algum tempo, tá? Algo antigo sendo retirado para que algo novo ocupe esse espaço, tá? Uma informação muito importante nesse momento da leitura é que a cegonha, fechando ali a segunda linha, ela dificilmente fala de estagnação, tá? A cegonha é uma carta que fala de movimento, fala de evolução, de mudança de cenário, né? E justamente por isso que essa parte da mesa ela é muito clara, tá? Porque Aquário aqui não está sendo chamado para permanecer onde está. Não, aqui vocês estão sendo chamados para escolher. E a partir dessa escolha, vocês permitirem que a vida se reorganize de uma forma muito mais alinhada com o que faz sentido para o coração de vocês. Tá? Um detalhe aqui muito rico desse trecho, né, é esse conjunto, coração, ratos e caminhos. Por quê? Porque é uma combinação muito forte para indecisão afetiva.
Eu não diria que é uma indecisão amorosa necessariamente, é uma indecisão afetiva, tá? Pode ser amorosa, mas também pode falar de qualquer outra situação, né, pela qual vocês tenham algum tipo de apego emocional, tá? Então aqui é como se muitos aquarianos estivessem perguntando internamente, né? Continuo investindo energia nisso? Sigo para uma outra direção? Né? E a mesa aqui vem respondendo que a resposta vai vir para vocês através da verdade e não da insistência. Tá? Então, é justamente por isso que a gente tem livro, raposa e foice fechando ali pedindo para vocês o que, né? Discernimento, tá? Então, até aqui eu entendo que vocês estão saindo de um ciclo de desgaste emocional, tá? E entrando em um ciclo de escolhas muito mais conscientes, tá? Bom, seguindo a leitura, se na segunda linha a gente falou muito sobre decisões emocionais, a terceira linha fala sobre clareza, ou melhor, sobre o caminho até a clareza, né? Porque a mesa ela abre aqui com as nuvens e as nuvens elas vêm trazendo dúvidas, incertezas, né? Momentos em que nem tudo parece fazer sentido. Então, muitos aquarianos aqui estão passando, né, por uma fase que percebem muitas mudanças acontecendo, mas não conseguem enxergar onde que essas mudanças estão levando, né? E aí a gente vai ter aqui, né, toda uma ampliação por conta de sensibilidade muito alta, né? Muito pensamento acelerado, muita ansiedade, tá? Aqui é um período de uma mente extremamente ativa, muitos pensamentos, muitos pensamentos. Pode ser que seja um momento também de muitas conversas importantes. Num sentido geral, a mesa traz uma necessidade de expressar aquilo que está sendo sentido por vocês, porque a Aquário aqui está sendo chamado a falar, a colocar para fora aquilo que vem carregando, né? Porque guardar tudo internamente tende a aumentar a confusão, né? Que está sendo aqui mostrada pelas nuvens. Então, até assim, tem um alerta sobre isso, porque a cobra, que na sequência dessa sequência, né? Ela vem aqui nesse caso falando sobre situações muito complexas, sobre dinâmicas que vão exigir maturidade, né, para vocês poderem compreender. E também, assim, eu diria que nem tudo vai ser exatamente como pareceu, tá? A mesa vem pedindo muita observação dos outros também, né? Mas só que principalmente eu diria que as informações sobre si mesmo, tá certo? Esse trecho aqui da leitura traz muito para a mesa de vocês passando por um período assim de obter apoio, de vocês conseguirem se conectar a grupos novos, em que vocês sintam que as conexões são muito mais verdadeiras ou que vocês estejam mais alinhados para um propósito que seja muito pertinente a você e a quem você está aqui, né, voltando a ser você mesmo. Então, o seu eu mais profundo, esses grupos estão vinculados a esses interesses mais do seu íntimo, tá? E outra coisa, conexões em que você encontre pessoas que estão ali desejando o seu bem, porque até os próprios ambientes são muito mais leves, você se guiando para trocas mais saudáveis, né? Para mais momentos de harmonia. Então, é como se você tivesse
saindo de um período de questionamentos para entrar num período de mais reencontro. Reencontro com você, reencontro com pessoas mais alinhadas, reencontro com alguns espaços onde você não precisa se provar e provar o seu próprio valor o tempo todo. Se fazer aqui, né, encerrando com a âncora, permitindo com que você se sentindo muito mais assim, me encontrei. Eu tenho aqui uma permanência. Eu tenho um grupo para ser meu, né? Algo nesse sentido. Aqui eu posso perceber. Aqui eu posso permanecer. Tá? E outra coisa, né? Fechando aqui a âncora, a gente vai entender que aquilo que for mais saudável para Aquário é o que tende a se fortalecer. Aquilo que tiver alinhado com a sua essência tende a encontrar raízes. Tá? Eu até diria que essa sequência toda vem mostrar para Aquário que nem toda dúvida pode permanecer. Algumas dúvidas elas existem apenas para conduzir vocês para uma verdade maior. Tá? Aqui a gente vai ver, né, nessa sequência, cobra, cão, jardim, lírios, ramalhete. É uma transição muito bonita. Por quê? Porque a cobra representando aqui muita complexidade relacional. Só que ela não está seguida por cartas difíceis, é o contrário. Né? Ela guia aqui, ela traz justamente cartas totalmente positivas. E isso aqui vai sugerir para mim que muitos aquarianos podem estar deixando para trás relações que são confusas, ambientes desgastantes, dinâmicas que são ambíguas, para encontrar justamente conexões mais transparentes, mais nutritivas. Tá? Olha, outro detalhe importante aqui, especialmente Lua, Pássaros e Cobra, que fala de muito excesso de análise, né? Lembra daqueles pensamentos muito acelerados. Vocês aqui não precisam descobrir todas as respostas antes de dar o próximo passo. Algumas respostas só vão aparecer para Aquário depois que vocês fizerem os movimentos acontecerem. Tá? A última linha mais reveladora, que é a linha que vai justamente materializar, né? É a linha da tendência, do que se materializa, do que se manifesta, do que chega realmente para Aquário. Essa última linha, ela vai trazer uma mensagem de muito propósito, de muita abundância, de compromissos e vocês se direcionando aqui justamente para um futuro, tá? Para onde que toda essa energia tá caminhando na prática, gente? Né? Enquanto que as linhas anteriores da leitura de vocês falavam de transformação interna, de transformação emocional, de transformação relacional, essa linha aqui, ela vai responder justamente a pergunta: o que tudo isso produz na vida real? E o mais interessante é que ela já começa com o quê? Com movimento. Outra coisa, ela começa com movimento,
ela encontra um bloqueio, mas ela termina com realização. Presta atenção, gente. Ela começa com movimento, ela encontra um bloqueio, mas ela termina com realização. Aquário, a última linha dessa mesa mostra que aquilo que está sendo construído para o futuro, numa mensagem muito clara, é expansão, são novos horizontes. Tem um chamado muito forte para você sair do lugar, para novas possibilidades, para novas experiências, tá? Vocês aqui ainda podem estar sentindo que tem uma distância entre onde vocês estão e onde vocês desejam chegar. Tá muito forte essa energia aqui, tá? Pode ser sim que vocês passem aí por algum tipo de demora, por algum tipo de algum obstáculo. Pode ser uma situação que vai exigir mais paciência do que vocês gostariam, só que a mesa vem mostrando uma coisa muito importante, que a montanha não está encerrando a história, ela apenas faz parte do caminho. Mas logo depois já vem o anel, que é a carta do quê? Dos acordos, das alianças, daquilo que a gente consegue assumir para nossa vida com seriedade. Então, aqui é a Aquário entrando em uma fase em que escolhas superficiais perdem a força. A vida vai pedindo mais posicionamento, mais compromisso com os projetos, mais compromisso com os objetivos, mais compromisso com a gente mesmo. Né? A gente tem essa sequência de homem, urso, peixes. É uma combinação extremamente forte para poder pessoal e prosperidade. Ela fala sobre a gente assumir o valor próprio. Reconhecer capacidades que talvez a gente estivesse subestimando. Que a gente tem que assumir uma postura firme diante da vida. Existe um crescimento importante relacionado à segurança material, estabilidade, né? Construção de recursos. Só que para Aquário isso aqui não vem para acontecer pela sorte. Acontece pelo próprio potencial de vocês, tá? Aqui a estrela já vem trazendo um alinhamento, inclusive com um propósito, né? Aqui é como se essa estrutura, esse crescimento, tudo isso que vocês estão, né, manifestando aqui, vai alinhar não só no quesito prosperidade, mas muito também espiritualmente. Algo que tem significado, que tem verdade, que tem essa conexão com quem vocês realmente são, que era o que a gente já tinha visto, vocês ali retomando esse eu mais íntimo. Aqui vem chegando, inclusive por conta disso, um alinhamento que traz comunicações, traz propostas, convites, informações importantes, tá? É como se as coisas que pareciam indefinidas fossem ganhando força, as portas se abrindo, as respostas aparecendo. E aí a gente vai encerrar a leitura de vocês justamente com a carta da casa. Olha só, né? Começamos aqui com a carta do caixão, terminamos com a carta da casa, significando que vocês não estão apenas passando por encerramentos de ciclos, mas vocês estão construindo uma nova base, tá? Para a próxima etapa da vida. Uma base mais verdadeira, mais estável, tá? Mais próxima daquilo que vocês desejam viver, tá? Nossa, é muito relevante, né? Começa com o caixão, termina na casa. Algo termina. Surge uma oportunidade, né?
Vocês passam por dúvidas, por escolhas, muitas revelações. Vocês amadurecem, se reposicionam e conseguem se estruturar, tudo por conta disso. Então, esse momento de grande movimento, transformações, de muita revisão interna, muita, tá levando vocês para uma estrutura, tá? Tá levando vocês para uma estrutura. Tem um bloco muito relevante aqui, o urso, a estrela e o urso, peixes e a estrela. Porque fala muito de crescimento de autoestima, fortalecimento da própria autoridade, conexão com um propósito mais autêntico, tá? Eu diria que essa mesa, esse momento não é um momento de perdas, é um momento de reconstrução. Coisas realmente estão saindo da sua vida, mas nada é nessa fase para punição, né? Não, aqui tudo que aparece, que vai saindo, os movimentos que acontecem vão preparando vocês, tá? Porque a mesa inteira vai apontando para alguém que está deixando para trás uma versão mais antiga de si mesmo, só que é para construir uma vida muito mais alinhada com a sua própria verdade. Aqui você deixa de usar máscaras, tá? O caminho ele pode não ser tão simples realmente, mas a direção da mesa ela é muito clara. É vocês vivendo menos sobrevivência e mais propósito, né? Menos desgaste, mais consciência, mais fidelidade àquilo que vocês realmente são, tá? Bem, Aquário, aqui numa primeira camada a gente já vê então essa grande transformação, muitos encerramentos, muita reconstrução, um clima de reconstrução na sua mesa, né? E aí agora olhando um pouquinho mais para aquilo que muitos aí vêm buscar, né, na leitura, que é o amor. A primeira coisa que essa mesa mostra é que existe uma diferença muito grande entre aquilo que vocês sentem e aquilo que vocês estão dispostos a aceitar daqui para frente, tá? Porque a gente vai ter aqui o coração acompanhado dos ratos. E essa combinação fala muito sobre sentimentos que passaram por desgaste, né? Vocês já foram muito consumidos aí por dúvidas, ansiedade, expectativa, né? Situações que ficaram muito tempo sem definição. Para alguns aquarianos, isso pode representar uma conexão específica também. Para outros, representa um padrão emocional, só que vem se repetindo há bastante tempo. Isso que a mesa mostra algo que é muito importante, que o que surge logo depois disso é logo a carta dos caminhos, né? Falando aqui de escolhas, falando que o amor ele deixa de ser apenas uma questão de sentimento, passa a ser uma questão de direção. Então, Aquário está entrando em uma fase em que a pergunta deixa de ser se eu gosto daquela pessoa, né? Passa muito mais a ser se a conexão realmente faz sentido para a vida que vocês querem construir, tá? Aqui a combinação da mulher com o livro já vai trazer um mistério, né? Porque a gente vai ter aqui muito sobre sentimentos não revelados. Muito sobre pessoas que não demonstram tudo, tá? Muito sobre vocês passando por momentos de conexão onde ainda existe algo para ser descoberto, tá? Existe algo que não está totalmente compreendido na vida amorosa de vocês, tá? Essa leitura está falando com esse conjunto específico de pessoas, algo que ainda não foi totalmente dito, e a mesa mostra que algumas respostas importantes vão surgir justamente quando Aquário parar de tentar adivinhar e começar a observar os fatos, tá? Até porque, veja bem, né? Lua, pássaros e cobra.
Aqui tem excesso de análise, aqui pode vocês passarem por uma ansiedade amorosa, tá? Vocês também possivelmente lidando com pessoas que são difíceis de decifrar, que vocês ainda não compreenderam tão bem. Então aqui a mesa vem mostrando Aquário tentando entender alguém, tentando entender as intenções, os comportamentos, né? Tentando encontrar alguma coerência entre as palavras e as atitudes, rememorando situações para analisar essa pessoa. Só que nem tudo, né, aquarianos, pode ser resolvido através da análise, né? Tem algumas situações que só vão revelando as verdades com o tempo, tá? E aí isso vai conversar muito com quem tá vivendo conexões que ainda não estão bem definidas, tá? Outra coisa que é muito bonita nessa leitura: cobra, cão, jardim, lírios, ramalhete, toda essa combinação aqui é uma sequência que ela é quase uma cura relacional. Ela vem mostrando a saída de relações complexas para relações mais transparentes. E aqui eu faço questão de destacar que o que mais chama atenção nessa mesa é que ela não termina na dúvida, ela não termina na cobra, ela não termina em confusão, ela termina em cartas que são extremamente harmoniosas, né? Cão, jardim, lírios, ramalhete. Isso mostra que Aquário está caminhando para conexões mais leves, mais sinceras, mais maduras, mais alinhadas, mais uma vez, né? Então a mesa sugere que aquilo que é verdadeiro não precisa ser decifrado constantemente, não precisa ser perseguido, vocês não precisam ficar ansiosos o tempo todo, né? Porque quando existe reciprocidade, existe paz. E talvez seja uma das maiores lições dessa leitura para Aquário, que Aquário está aprendendo a diferenciar intensidade de constância, de compatibilidade. Nem toda conexão intensa é saudável. Nem toda conexão difícil é um grande amor. Né? Nem todo relacionamento que traz paz é um relacionamento sem profundidade, é uma grande redefinição de processos de clareza mental e de conceitos. Então a mesa mostra que o amor tende a florescer quando existe espaço para confiança, para clareza, né? Para tranquilidade emocional de vocês, tá? Outra coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui numa sequência muito relevante, tá? É o que talvez aqui tenha me chamado mais atenção quando o assunto, né, é relacionamento, essa parte de relacionamento, porque depois de toda a confusão, de dúvidas, né, de escolhas, de todo esse processo emocional, a gente encontra essa sequência que é muito poderosa, né, que é essa sequência que anel, homem, urso, peixes, estrela, carta, casa, essa sequência final da leitura, né? Por quê? Porque ela traz o tom, o anel aqui já abre falando de compromisso, de escolhas mútuas, né? Que é aquilo que deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a ocupar espaço real na nossa vida, né? Só que o que chama atenção é que o anel, ele vem acompanhado de cartas que estão direcionando ele à casa. Então, a mesa não está falando apenas de encontro, ela está falando de construção. Algo que ganha consistência, algo que pode ocupar um espaço real na nossa vida, né? A presença do homem do lado do anel aqui pode representar aqui, gente, uma figura masculina importante para alguns aquarianos, tá? Numa leitura coletiva, gente, essa carta aqui também fala muito de uma energia de ação, né? De alguém que toma uma posição, de alguém que deixa claro o que quer, de alguém que sai de cima do muro. Isso aqui é muito importante, porque toda a mesa mostrou situações que precisavam de definição. E aqui a gente vai ver exatamente essa energia surgindo. Ela não é uma energia de dúvida, né? É uma energia de posicionamento. Então a gente vê aqui o urso com os peixes,
É uma combinação que fala muito de valor, né? O aquário está sendo chamado a olhar para os relacionamentos a partir da pergunta: existe reciprocidade? Existe abundância emocional? Por quê? Porque vocês passam por uma fase em que percebem que o amor não é só sentimento, o amor ele é construção, é investimento, é presença, né? E aí a mesa vem trazendo aquário muito mais seletivo nesse aspecto, tá certo? Aquário desejando muito aquilo que faz sentido para a alma. Aquário tá deixando para trás relacionamento baseado só na carência, só na necessidade de companhia. Tá começando a buscar algo que tenha propósito, algo que esteja alinhado com quem vocês são. Vocês se alinhando com quem vocês são e atraindo alguém que faça, né, que esteja alinhado também com isso. Muito lindo essa parte da leitura, né? Eu penso que vocês estão caminhando aqui para um momento, né, de respostas, informações que chegam, esclarecimentos, declarações, alguma coisa na vida amorosa aí que já vem entrando, está entrando ou vai chegar em breve na vida de vocês, vai ajudar uma situação aí a avançar. Algo que estava indefinido tende a ganhar voz. Algo que estava em silêncio tende a se manifestar. E é com estabilidade, trazendo sensação de pertencimento, de segurança emocional. Tá? É exatamente por isso que essa mesa, ela não fala de emoção, de paixão passageira, né? Ela fala de uma maturidade afetiva. É sobre vocês construírem relações que vão trazendo paz e não apenas intensidade, tá? E olha só, por que eu falei da casa? A gente às vezes tem desfechos que vão dar no ramalhete, que fala de encantamento, pode trazer outras cartas boas, como os lírios, que fala de harmonia, ou até mesmo a estrela, né, que fala de sonho, mas não, é a casa. E na prática isso traz assim um peso muito forte para nossa interpretação, porque ela fala de continuidade, ela fala de segurança, ela fala de algo que tem estrutura para existir além da fase da conquista. O amor que essa mesa apresenta não chega para tirar vocês do eixo, ela chega justamente para ajudar vocês a encontrarem um eixo. Porque depois de um período de dúvidas, de idealização, de questionamento, Aquário começa a compreender que amor não é apenas aquilo que acelera o coração, é também aquilo que traz paz justamente quando o coração desacelera. Tá? Muito positivo o momento amoroso de vocês. Claramente que essa leitura nesse momento, né, fala muito mais com situações que estejam indefinidas, seja para quem está entrando alguém na vida amorosa, seja para quem já está caminhando com alguém, tá? Vocês entram numa fase de maior definição, de continuidade, de reposicionamento, e inclusive falando em reposicionamento, até mesmo na vida material, esse período de Aquário traz um forte reposicionamento, tá? Aquário vai sair de um modelo de trabalho que não entrega mais resultado, tanto quanto Aquário está esperando, e vai ser empurrado aqui para uma forma diferente de produzir prosperidade, tá?
A primeira coisa, inclusive, que essa mesa mostra sobre trabalho, carreira, dinheiro, é que tem essa mudança importante acontecendo na forma como vocês enxergam a prosperidade, tá? Justamente com o caixão ali logo na abertura da mesa. E quando a gente fala de trabalho, a gente não tá falando só sobre encerramentos externos, né? Muitas vezes a gente fala sobre fim de mentalidade, o fim de uma estratégia que não estava dando certo, né? O fim até mesmo de uma forma de buscar resultados. Então, algo funcionava antes e agora já não está mais dando certo da mesma maneira. E aí a mesa mostra que Aquário começa a perceber isso com muito mais clareza, tá? Mas a gente vai ter uma sequência bem interessante aqui, né? De Cavaleiro, Chave, Criança e Sol, que fala de oportunidades, de novos projetos, de novos caminhos profissionais, né? E o detalhe muito importante é que a prosperidade dessa mesa, ela não nasce da repetição, ela nasce da inovação, ela nasce da coragem de experimentar algo diferente. Então, Aquário está sendo chamado a olhar para aquilo que ainda parece pequeno, porque a criança vai aparecer ali exatamente antes do Sol, mostrando que tem algo hoje que parece simples, pouco desenvolvido, só que pode carregar um potencial muito mais do que vocês estão achando, tá? Tipo assim, é como se nem tudo que gera prosperidade já chegasse grande, né? Aqui a mesa está indicando que tem algumas oportunidades que elas vão chegar pequenas para vocês e vão crescer com o tempo, e é nesse momento que vocês se encontram agora, tá certo? Tem outro trecho muito importante aqui da mesa, caminhos, né? Trazendo ali, a gente vai ter mulher, livro, raposa, foice e cegonha, né? Todo esse trecho aqui. Esse trecho aqui, ele é praticamente um mapa de mudança de trabalho, tá? Tá certo? Por quê? Porque tá falando diretamente sobre decisões profissionais. Aqui a gente vai ter escolhas, aqui a gente vai ter algo que vocês têm algum nível de conhecimento já. Aqui a gente tá falando da necessidade de estratégia e mudanças, tá? Então, nada aqui nessa mesa fala sobre Aquário agir por impulso. Aqui vocês precisam agir com inteligência. Tem algo que precisa ser observado por vocês, precisa ser aprendido, tá? Por vocês, antes de uma mudança importante acontecer. Então, aquariano pode estar aí nesse momento estudando alguma coisa nova, pode estar aprendendo uma habilidade, desenvolvendo um projeto, né? Aqui também pessoas que estão planejando uma transformação, uma transição profissional, inclusive. Talvez até percebendo que precisa abandonar uma estratégia que realmente não está dando os mesmos resultados, tá? Ou nenhum resultado, né? Aqui tá bem forte para coisas que antes davam resultados, mas agora não dão mais, tá? Mas assim, a mesa mostrando também muito que a mudança vai acontecer justamente depois de uma tomada de consciência, tá? Vocês deixando para trás aquilo que não serve mais, né? O que não tem mais potencial. E o que tem potencial, inclusive, ganhando muito mais espaço. Por isso que essa não é bem uma energia de perda, né? É uma energia de vocês se reposicionando, tá? Financeiramente, a gente aqui, né? Esse trecho aqui é muito positivo, tá? Do urso até a casa aqui, porque existe, vamos dizer assim, que muito material, vamos dizer assim, para construir. Não é sorte aqui, é construção. Tá? Porque assim, os ursos com o peixe, eles costumam falar da gente aplicando o nosso poder pessoal aos nossos recursos. E aí a prosperidade para vocês então aqui vem quando vocês assumem autoridade sobre aquilo que vocês fazem, tá? Aqui vocês precisam se valorizar, tem uma necessidade de autovalorização,
tá? Até porque a gente vai ter aqui a prosperidade alinhada ao propósito de vocês. Não é só ganhar dinheiro, é fazer algo que faça sentido, tá? Até porque é tão importante esse período que esse alinhamento aconteça, porque a gente sabe, Aquário dificilmente prospera muito tempo, né? Em algo que não acredita. Tá? E vocês aqui vão estar alinhados com isso. Essa é uma fase extremamente importante para quem essa leitura está chegando aí, tá? A carta e a casa. A carta e a casa. Essa é outra combinação extremamente importante na leitura de vocês para trabalho. Ela pode muito bem representar contratos, propostas, respostas que estavam sendo aguardadas, aprovações, comunicações importantes. Para autônomos, isso aqui é maravilhoso, fala muito também de formalização de projetos. Mais uma vez, a carta da casa, extremamente importante aqui no final da leitura, falando não apenas de entrada de dinheiro, mas de estabilidade, da criação de base, da construção de algo que é continuável, né? Se sustenta, tá? Então, se no amor à mesa estava falando sobre encontrar relações mais alinhadas, aqui no trabalho ela fala sobre encontrar uma forma mais alinhada de prosperar. Aquário está sendo chamado a confiar menos no que sempre fez e mais naquilo que tem potencial de crescimento, gente. Tá? Tem ajuste, tem mudança, tem decisões importantes. Só que a direção da mesa aqui é muito clara. Vocês estão saindo da estagnação. Vocês estão passando por uma fase de se reinventar e vão conseguir com isso construir uma base muito sólida para o futuro. Aquário, eu espero que essa leitura faça sentido aí, contribua com alguns dos grupos de vocês. Beijos, até a próxima leitura. Sigam o canal, deixem o seu like e até a próxima.